Olá, meus irmãos. Vamos falar da lição de domingo, já que a lição da semana fala sobre a esperança que não decepciona. Obviamente que nós precisamos ter essa confiança em Deus para vencermos os crisóis da vida. Não é fácil você superar uma aprovação. É preciso ter esperança, senão você não consegue superar. Por isso muitas pessoas naufragam na fé, porque não conseguem manter viva a esperança. Precisamos ter uma visão do total e não apenas um foco em nós quando estamos sofrendo. Por isso que o profeta Abacuque, ele teve assim uma visão assim distorcida inicialmente, depois ele teve uma visão global. Quando nós temos uma visão global das coisas, nós conseguimos entender por que a vontade de Deus está indo naquela direção. Um professor disse a um dos seus alunos: vem à frente. O menino veio e disse: agora olhe para o fundo desta caneta. O que você está vendo? O menino olhou e disse: eu vejo apenas o fundo da caneta. O professor disse: não, filho, olhe bem o que você está vendo. Ele disse: eu estou vendo o fundo da caneta. O professor disse: é porque você está focalizando apenas o fundo da caneta. Mas veja que em redor tem as carteiras, tem os seus amigos alunos, existem malas no chão, existem outras coisas em redor. O menino disse: é verdade, professor, eu não havia atentado para isso, eu estava focalizando apenas o fundo da caneta. Quando você está sofrendo, você tem uma visão apenas focada em você, no seu sofrimento. Por isso que Deus nos convida a olharmos de maneira mais ampla o que está acontecendo. Aconteceu com Abacuque isso. A pergunta número 1 diz assim: por que o profeta Abacuque clamou tanto a Deus? O que é que ele enfrentou? Abacuque capítulo 1, verso 1 diz assim: o peso que foi mostrado a Abacuque deixou dessa forma. Ele perguntou a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e o Senhor não me escutarás? Até quando eu vou gritar, Senhor, e o Senhor não vai me salvar? Por que razão o Senhor me mostra a iniquidade e o Senhor me faz ver a opressão que está acontecendo no meio do meu povo? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. As pessoas estão brigando entre si. Por essa causa, a lei, Senhor, não é seguida. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça ela é distorcida. Então, para a pergunta, o que foi que Abacuque viu e que problema ele enfrentou? Resposta: ele viu a violência aumentar no meio do povo, ele viu a opressão, ele viu a destruição de vidas pelas brigas, pelo desrespeito à lei de Deus, ele viu a falta de justiça e ele clamou a Deus para que Deus o livrasse, e parece que as coisas não aconteceram. Por isso que ele teve esse clamor focalizado numa situação que estava acontecendo em seus dias. Abacuque fez várias perguntas a Deus, porque ele não entendia o que estava acontecendo de maneira global. Ele via apenas aquilo que estava assim do seu lado, um problema assim pontual. Mas Deus quis mostrar para Abacuque que, além do que ele estava vendo, havia outras situações em redor que ele não entendia. Isso parece que aumentou o desespero do profeta, a ponto de ele dizer: por que eu estou clamando e o Senhor não me responde? Pergunta número 2 diz o seguinte: que esperança Abacuque vislumbrou com a palavra de Deus, ou com as palavras de Deus? Com a explicação divina. Abacuque 2, verso 2 e 3 diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Abacuque e disse: escreve a visão que eu estou te dando e torna essa visão bem legível sobre tábuas, para que até a pessoa que passe correndo, ela consiga ler, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar, diz Deus. Espera esta situação profética, porque certamente virá e não tardará. Então, para a pergunta: que esperança Abacuque vislumbrou pelas palavras de Deus? Resposta: Deus respondeu para Abacuque para ele ter fé na justiça, porque a justiça talvez tardasse, mas não iria falhar de forma alguma. Deus estava falando da destruição de Babilônia, da destruição dos assírios, mas também estava falando sobre a vinda do Messias e sobre a destruição de Babilônia espiritual no tempo do fim, conforme está no Apocalipse capítulo 12, o capítulo 18. Então, o Senhor respondeu, disse: entende a visão, porque é para muitos dias.
Deus prometeu a Abacuque que faria uma intervenção, prometendo castigar Babilônia. E falando de forma mais ampla, Deus falou sobre a vinda do Messias que viria. Também falou sobre o que aconteceria no tempo do fim. Apocalipse 18, verso 2 diz o seguinte: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônio, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda a ave odiosa e detestável. Então, para esta pergunta, que palavras de esperança Deus deu para Abacuque? Deus respondeu a Abacuque que as coisas aconteceriam numa visão global. Para nós hoje que passamos por provações, nós temos que olhar para além de nós mesmos. Nós temos que olhar o panorama do conflito, do grande conflito e do conflito final. Deus está nos dando a chance de entendermos a sua vontade para o tempo do fim e nos prepararmos para isso. Não estamos numa colônia de férias, nós estamos no meio de uma guerra do grande conflito. Por isso, Deus está nos dando a chance de nos prepararmos pelos crisóis da vida para nos tornarmos cidadãos do céu. Ellen White escreveu a seguinte expressão: a melhor coisa que podemos fazer é pensar de forma séria e sinceramente se nós desejamos fazer o esforço necessário para obter a esperança cristã e alcançar o céu. Temos que pensar nisso. O que estamos fazendo, estamos passando, não é assim a troco de nada. Tem uma esperança no final, tem uma recompensa. Um professor de religião que passeava com um grupo de alunos, ele de repente, o pé dele resvalou num pedaço de torrão no meio do caminho e ele então se viu caindo num precipício. Agarrou-se rapidamente numa raiz de árvore e ficou ali pendurado até que as pessoas jogaram uma corda e salvaram o professor. Aquele professor pensou o seguinte: graças a Deus, alguém me salvou. Deus está nos jogando a sua corda de esperança para que nós possamos um dia estarmos atentos à salvação que Ele quer nos dar. A esperança nos faz ver que existe algo além do que nós estamos pensando. Nossa esperança não se limita apenas a esta terra. Por isso o apóstolo Paulo diz: se nós esperamos apenas para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Deus nos promete coisas melhores para o futuro. Que a nossa visão seja global, seja ampla e não focalizemos apenas em nosso sofrimento, em nossas provações. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa lição. Dá-nos, Senhor, uma visão global. Ajuda-nos a entender a janela profética que está para vir. Que possamos suportar o que estamos passando para que sejamos aprovados diante de Ti. Agradecemos em Teu santo nome. Amém. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Obrigado.